Então, boa noite. Meu nome é André Matos de Souza. Eu entrei no PET em 2014, em agosto, e eu entrei na época que o professor Raul começou a ser tutor do PET também, e eu fiquei até novembro de 2017, mais ou menos, que foi quando eu me graduei. E, é, como eu já disse, na época o tutor era o professor Raul, e certo. Aí a minha graduação, eu tenho o título de graduação e mestrado em matemática aplicada, aí pela UFAM mesmo. E eu estou agora como aluno de doutorado aqui do IME em São Paulo. Então, Só é sucesso. isso aí. Só. Como é que o Petri contribuiu com a tua formação? Pois é. Quando eu entrei no PET, eu descobri algumas coisas. Então, a primeira coisa foi que eu descobri que a matemática é bem diversa, assim. Que cada petiano tinha um assunto para tratar, para estudar, e a gente apresentava um para os outros. Então, deu para ver que existem várias áreas, várias formas de fazer matemática. E também, junto com essa coletividade, né, deu para ver que matemática é um esforço coletivo, um esforço criativo até. Então, todo mundo se ajudando, todo mundo conversando. E sem contar com a coisa mais óbvia que, assim, tem um lugar que na maior parte do tempo é silencioso, tem um armário para guardar livro e bolsa, é uma mão na roda, assim, na graduação toda. Sim, com certeza. Até hoje ajuda muitos, né? É, E pessoas que inspiraram na sua trajetória? Pode citar algumas? sim, sim. Pensando, eu sempre me lembro de três pessoas, de três professores, principalmente, que a primeira, é claro, é a professora Morgana, que me ajudou em tudo, uma professora, assim, inigualável, sem defeito. Pois Sim. é. Então, que foi incrível, assim, da professora, foi que ela, tipo, ela me aceitou fazer um trabalho comigo, assim, sem saber nada além do meu nome, basicamente. Ela me aceitou fazer o PIBIC, e aí, graças a essa confiança, eu devolvi estudando, dando o meu melhor no projeto, e, assim, eu não estou exagerando quando eu digo que eu só terminei a faculdade, assim, por causa dessa parceria que eu tive com ela. Então, foi muito bom. E aí, assim, se eu posso dizer que eu quero continuar estudando matemática aplicada, estudando otimização em todas as formas que tem, é por causa da professora Morgana, do jeito que ela me apresentou a área. Aí, outro professor seria o professor Raul, claro, que foi o tutor do PET. Então, para mim, o professor Raul sempre foi um exemplo assim de como um matemático tem que se portar na sala de aula, numa palestra, porque assim, ele sempre tem a postura, sempre tem um modo de falar, modo de apresentar. O desenho também, uma forma de desenhar assim é incrível. Então, o professor Raul Sim. sempre foi um exemplo. E aí, tanto que a minha estadia no PET sempre foi tranquila, a convivência com o professor. Eu fiz questão de fazer umas 4 matérias com ele na graduação e uma no mestrado. E eu teria feito mais uma, que seria a História da Matemática, se tivesse dado. Aí, e o terceiro professor, o último, mas com certeza não menos importante, seria o professor Sandro Bittar também, que ele me inspira pelo fato de que ele foi basicamente ele que mostrava para a gente, da aplicada, quais são as aplicações da matemática mesmo. Tipo, a gente tinha, as matérias mais aplicadas eram com ele. Então, todo esse fascínio que eu tenho com as aplicações de matemática em empresas, em decisões são graças ao professor Sandro e nessas três pessoas que eu escolhi. E, claro, alguns alunos, alguns colegas, todos os colegas que dividiram a sala comigo, me inspiraram de um jeito ou de outro. Com certeza, né? Professor Raul, a gente até fala no PET, né, que ele é um dicionário. Às vezes ele fala algumas palavras que a gente vai pesquisar no dicionário para preencher nosso vocabulário, né? E sim, São pessoas muito inspiradoras mesmo. O professor Sandra, acho que foi citado aqui pelo menos umas duas vezes, né? Com certeza é um grande exemplo, uma grande referência no nosso departamento. Agora, falando um pouco do nosso departamento e do PET também, qual foi o projeto que você mais gostou de participar quando você estava na nossa faculdade, na UFAM? eu gostei muito. Assim, teve dois projetos. O que eu mais gostei foi assim, foi o projeto do PET Cursinho, que a gente fez uma parceria com o PET Biologia para dar aulas preparatórias para o Enem para alunos que não tinham renda, né?
que era uma aula de Uhum. graça. Então eu passei uns 2 anos e meio ajudando lá e foi muito legal. Foi uma experiência incrível, assim, de dar aula. E a que mais me marcou seria em 2016, teve a Semana da Matemática, lá por outubro, e a gente conseguiram um auditório todo só para os alunos do PET, para cada aluno falar meia hora. Então, assim, eu diria que foi mais marcante, porque foi a primeira apresentação grande, assim, em questão de quem estava assistindo, assim, também foi a maior apresentação até hoje, eu diria, assim. Então, graças ao PET, eu tive essas experiências aí. Uhum. E até hoje está marcado com o vídeo, né, do Matheus também derrubando a louça. Vídeo Foi inesquecível histórico esse esse vídeo. vídeo, né? Sim, entrou. Agora eu vou ver se alguém tem mais alguma pergunta para fazer, tá? Deixa eu só dar uma olhada. Agora a gente vai abrir perguntas pro pessoal. Podem fazer suas perguntas aí. Tenho certeza que vocês têm muita curiosidade. Enquanto as pessoas não vão fazendo, eu também tenho uma curiosidade, né? Uma pergunta. Fora a matemática, você tem algum hobby? Eu soube também que você, além do português, fala um pouquinho do inglês, fala outras línguas aí. Eu quero Ah, aprender um pouquinho. pois é, acredito que o hobby principal que abre espaço para tudo seria a leitura. Então, tipo assim, eu fui acostumado a ler desde criança pelo meu pai. Ele tinha bastante livros de bis, então já tive esse costume. Nunca fui desencorajado pela minha mãe também. Então, eu acredito que a leitura é muito importante para qualquer área. Então, e é importante para alunos de matemática também, tentar não se focar só em matemática, só em fórmulas, em símbolos. Também tentar aprender vocabulário maior, ter uma interpretação de texto melhor. E quando você lê, você aprende a escrever melhor. Então, acho que a leitura, assim, é muito importante. E as outras línguas também vêm com a leitura, tipo, tentar ler um livro em inglês ou em outra língua que você deseja aprender. Então, acho que o hobby principal que também abre muitas portas é a leitura, assim. Estou falando aqui, grande leitor. O Davi perguntou, por que você escolheu matemática aplicada? Sendo bem sincero, quando eu estava no ensino médio, eu não sabia de nada da vida. Para mim, tudo era, tipo, estava ali já. Então, tipo, eu fiz o Enem e eu tive a nota suficiente para passar, entrar em qualquer matemática da UFAM. Aí eu olhei assim, eu tinha um preconceito de que não queria ser professor, preconceito besta, assim, de ensino médio, e aí fiquei entre a pura e a aplicada. Aí eu vi que podia sair de uma da outra, eu preferi a aplicada, entendeu? Mas foi nenhuma ideia do que ia ser, na verdade. Tanto que assim, eu só fui descobrir o curso no PIBIC e no PET, que foi o que me apresentou mesmo o que era matemática e aplicada. Uhum. O professor Raul está fazendo uma pergunta aqui. André, eu sei que você, além da matemática, você, como uma das pessoas que tem independência intelectual e, felizmente, gosta de literatura, costuma ler muito e sobre várias coisas. Ele está perguntando quais são, acho que, seus livros favoritos. Isso é uma pergunta difícil para um leitor, assim. Mas, assim, eu vou tentar falar o seguinte. Acredito que se você quer ler livro, você não pode ter preconceito com nada. Você tem que tentar ler de todas as áreas, de todas as formas. Então, assim, eu vou falar o seguinte. Os livros que eu mais gosto no momento são assim, tem um autor, que ele é japonês, é super famoso, ele já escreve há bastante tempo, há mais de 30 anos, que é o Haruki Murakami. E a obra dele é muito louca, assim, ele mistura narrativa com fantasia, é incrível. Mas é pra gente grandinha já. E o, a outra recomendação é que sempre bom ler os clássicos. Porque se você pesquisa uns livros e ele tem o nome de clássico, não é por acaso. Tanto que se você for ver, o Machado de Assis, ele ficou famoso de novo esse mês, lá nos Estados Unidos, com o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Foi reimpresso em inglês e ficou super famoso. Então, os clássicos sempre vale a pena. Para você ver, né? Matemática também tem cultura aqui, ó. Nosso ex área do mestrado e qual é a área do doutorado agora? Bem, o que aconteceu? Eu fiz otimização na graduação com a professora Morgana e era otimização abstrata. Era linear, não linear, tá. No mestrado,
eu queria estudar a teoria de controle ótimo, que é quando você começa a colocar o tempo variando no seu problema de otimização. Então, você não vai só procurar o valor ótimo, mas você vai ver, dependendo do tempo, qual seria o valor ótimo. Só que eu acabei me desviando um pouco, e eu, em vez de fazer otimização, controle ótimo, eu fiz só teoria de estabilização em controle. Então, teve esse desviozinho, mas agora no doutorado eu voltei para otimização mesmo, só que é otimização de forma, que seria um pouco de uma mistura dos dois, porque eu continuo tendo o tempo envolvido no problema, só que agora eu estou otimizando um funcional e fica um pouquinho mais difícil, mas é sempre otimização, sim. Uhum. É o foco, né? Morgana e Sandra aí, referência. O Giovanni perguntou, ele pode falar sobre os PIBICs que ele fez? Ih, vai dar um livro aqui, mais uma hora de live. Sim, acho que os PIBICs foram incríveis, foram, como eu falei, a professora, eu falei pro professor Raul que eu queria fazer algum projeto na UFAM. Aí ele falou, olha, eu vou virar tutor do PET, mas eu posso espalhar o seu nome entre os professores. Então, por isso que eu fiz a prova do PET, assim quando o professor Raul entrou como tutor. E aí, nessa divulgação que ele fez, o meu nome caiu no ouvido da professora Morgana. E ela tinha acabado de voltar do pós-doc, ela nunca tinha me visto, também nunca tinha visto ela. Aí ela me chamou. Aí eu fui, e ela confiou muito em mim, confiou no potencial que eu poderia ter, já que ela nunca tinha me visto, né? E ela me deu o assunto de mestrado para estudar, ela me deu um artigo que eu nunca ia ver na graduação. Então, tipo, eu fiquei maravilhado assim com o assunto e eu me esforcei ao máximo. Aí, um ano depois, eu descobri que tinha uma apresentação final na frente de uma banca e que o pessoal ia ser premiado. Aí eu, tudo bem, vou continuar fazendo o meu trabalho. E aí a gente tinha que participar da cerimônia de fechamento, obrigatório. E aí, do nada, eu tô lá na cerimônia e chamam o nome da professora e o meu nome, dizendo que a gente recebeu o prêmio de melhor projeto. E aí, tipo, foi surpresa, eu realmente não sabia nem de nada. E aí a gente continuou de novo, a gente renovou o projeto. Então, foram 2 PIBICs com a professora Morgana, 2014, 2015, 2015, 2016. Isso. E aí, a gente ganhou o prêmio de melhor projeto nos 2 anos. E graças a esse prêmio, eu ganhei uma passagem de ida e volta para São José dos Campos, para poder apresentar o meu PIBIC lá num evento que estava tendo, que é o Congresso de Matemática Aplicada e Computacional. Então, eu passei uma semana lá na cidade só para apresentar o trabalho, só curtindo o evento, graças ao PIBIC. Sim, sim. A matemática levando a gente para lugares que a gente não imaginaria, né? Exatamente. O professor Raul fez outra pergunta aqui. Quais são suas ambições e projetos para o futuro como matemático? Eu acredito que quando você estuda a pesquisa de matemática, esse sempre é acaba sendo o seu sonho, é você responder alguma resposta e marcar o seu nomezinho ali num dos tijolos da história da matemática, eu diria assim. Mas, assim, como eu sou da aplicada, eu gostaria de fazer isso, claro, mas eu gostaria de que alguma resposta, alguma coisa que eu fizesse, pudesse ser usada, assim, na vida real, enquanto eu estivesse vivo, entendeu? Que uma das minhas descobertas virasse uma aplicação, realmente. Acho que é isso. Sim. É um sonho, né, de todo matemático que vire uma publicação. Eu só estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Eu não estou vendo mais nenhuma, eu acho. Não sei se passei por alguma coisa. Pediram para falar dos teus PIBICs, é bem famoso, né? Porque já é o segundo pedido aqui. Por causa dos projetos, ou dos prêmios. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão você já pode falar a palavra final e daí a gente segue com o Vini. Tá, então, o que eu separei para deixar como palavra seria o seguinte, que o que vai fazer você crescer são os desafios. Então, não desista quando você achar alguma coisa muito difícil.
Se você pegar um livro e não entender assim as primeiras 3, 4 páginas, você não tem que ficar triste. Você tem que tipo, ficar feliz, porque pensar assim, poxa, em breve eu vou saber o que isso aqui significa. Então, assista a todas as palestras, procure ler materiais diferentes, certo? E é isso. Se desafie. Uhum. Acho que só para finalizar, que a gente ainda tem um tempinho, mas só para fechar mesmo, tá perguntando como foi sua experiência no PET, mas eu acho que você já falou, né? Basicamente. É, Pode falar. sim, foi como eu disse, foi tranquilo. Sempre tive apoio de todos os petianos. Era um ótimo espaço para estudar, então dava para aprender várias coisas novas. E eu recomendo para todo mundo. Se você puder fazer a prova, se esforce para passar. E estão perguntando uma dica aqui para o calouro de matemática aplicada. Que é um petiano também, o Henrique, acabou de entrar. Uma dica para que de aplicada. Sério, acho que quem mais precisa ouvir esse negócio de se desafie e não desista. Porque, sério, eu acho que a matemática aplicada é a mais difícil. Vocês podem discordar, mas é porque eu acredito que a gente tem a matemática, tem computação, e ainda obrigam a gente a fazer estatística. Então, aguenta que vai dar certo no final. Uhum. Eita, que tem mais uma pergunta. Eu acho que dá tempo de fazer ainda. O pessoal fica perguntando. Eu falei, vamos fechar. E o pessoal pergunta. André, quais livros de matemática lhe fizeram sentir que cresceu mais? A professor Raul. Sim, professor. Eu acredito. Assim, livros que eu posso dizer que eu li todos foram os livros do Elon. Então, tipo, o Elon tem o livro 1 e 2 são grossos, mas só que dos mais finos tem 1, 2 e 3. Então, eu recomendo ler aquele livro. Os livros são muito bons, porque, além de falar de análise, ele sempre dá uma pontinha de várias outras áreas que a gente nunca viu. Tipo, ele fala de formas diferenciais, fala de topologia, fala de geometria diferencial. Então, esse livro, se você ler ele com carinho, ler completo de cabo a rabo, todos os 5 que eu falei aqui, né? Com certeza ajuda a crescer muito em matemática. E não tenha medo de ver livros em inglês e em outras línguas, tá? Isso aí. O Elon Pai, né? É o fácil ver, o famoso. Todo mundo aqui comentando aqui. André, eu e o Pet, a gente agradece muito por o convite aceito, tá? Foi incrível, todo mundo gostou do teu depoimento. Estou vendo aqui, é o rei dos PIBIC, como você é tão admirável, só um comentário positivo. Então, a gente agradece muito, obrigado pelo papo, foi maravilhoso. Vai ficar salvo aqui, então, compartilha lá depois. E agora eu vou encerrar contigo e te chamar o Vinho, tá bom? Pode falar. Eu tenho que falar, divulgar, que eu vou começar um projeto de matemática de divulgação. Então, o nome vai ser uma conta aqui no Instagram, por enquanto, que é Matemática para Quem Precisa. É tudo pequeno, sem acento, com underline junto. Então, se vocês quiserem seguir lá, em breve eu vou começar a postar material mesmo de divulgação. É isso aí. Muito obrigado pelo convite. Gente, eu queria que a Samílis ou a Bianca colocasse o arroba aqui do André, elas sabem qual é, e daí vocês seguem lá o projeto deles, tá? O projeto dele, é o projeto final aí dele, tá? Obrigada, viu, André? Sucesso. Valeu, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou chamar o Vini. Vini, espero que você esteja aí. Dá um ok, dá um oi por aí. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo te achar. Tô aguardando ele aqui. Vini, se não aparecer... Olha, apareceu. Eu ia mandar você solicitar. Tudo bom, Vini? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você pode começar a se apresentar e aí segue o bate-papo normal. Tá bom. Meu nome é Vinícius Pereira Bandeira. Eu fiz a graduação e o mestrado na UFAM. Graduei em bacharelado em matemática pura. E atualmente estou no 3º ano de doutorado na Universidade de Brasília. Tenho 26 anos. Faltou alguma coisa? Solta o todo pet. Na E época, eu somos da mesma turma, somos amigos desde o início da graduação até hoje. Então a gente entrou junto no PET em abril de 2013. E o tutor era o professor Akai, José Kennedy. Aí acho que depois, quando a gente estava saindo, foi que entrou o professor Raul. A gente não chegou a pegar o professor Raul, não. Ah, sim, foi depois, né? Foi em sequência, né?
que o Raul entrou, né? Foi depois do Akai, eu acho. Isso. Como é, como é que o Petro contribuiu na sua formação acadêmica? Acho que é meio que unânime esse negócio de você ter uma salinha para ficar, para estudar, para guardar seu material. Claro, a bolsa é muito importante também. Porque na época tava meio complicado, tipo, da gente se reunir, não tava tendo praticamente nenhuma atividade, então não posso dizer que contribuiu assim, ah, eu aprendi tal coisa porque eu tava no PET. Não, no PET tipo, usava para estudar as coisas da graduação e guardar o material, não ter que ficar carregando aquilo todo dia de ônibus, né, que é ruim. Acho que Uhum. e tá ali em contato com os colegas ali, estudando, às vezes brincando, a maioria das vezes era conversando mesmo, era meio bagunçado, não vou mentir. Ah, mas acontece, a gente tem que ter sim o apoio dos amigos também, é importante nessa fase, né? Uhum. Tá. Você teve algum apoio, o apoio familiar para a escolha do curso? Porque matemática, normalmente, quando a gente fala, vou escolher matemática, né? É um tema, um tabu. Bom, a coisa da escolha do curso foi o seguinte, eu, no ensino médio, meio que eu ia ali para aula, estudava, passava, não estava muito preocupado com nota, não, tipo, eu nem entendia muito bem como funcionava o vestibular, sabe? Eu era todo desligado. Eu era Sim. completamente desligado dessas coisas. Tipo, eu só fiz o PSC porque uma colega perguntou se eu não ia fazer, aí eu perguntei o que que era. Aí ela foi e me falou, não, isso é uma prova que a gente faz. Tem primeira, segunda, terceira etapa. Tipo, eu não sabia, já estava acabando a inscrição. Aí, aí eu fiz e tudo. Aí, tipo, eu nunca fui assim, ah, não sei. Como eu gostava das exatas, né? Química, física, matemática, e meus amigos ali do ensino médio também, e todos eles falavam em fazer engenharia. Aí eu meio que fui na vibe também, poxa, pensava em engenharia e arquitetura. Só que eu só estudei na escola, não fiz cursinho preparatório, nada disso. Então, eu ia para a prova com aquilo que tinha estudado durante o ano no colégio. E não me esforçava para aprender nada além daquilo, entendeu? Era o que o professor dava, era o que ia cair na prova, para mim estava bom. Então não dava para quem estava se dedicando bastante para tipo, passar num curso de engenharia, uma coisa assim. Só que até que eu fui indo razoavelmente bem e tudo, aí chegou no último ano, eu comecei a pensar na matemática. Eu vi que eu pegava umas coisas assim muito rápido e tinha umas ideias que os meus colegas não tinham para resolver os problemas. E aí eu comecei poxa, será que eu dou conta de fazer esse negócio, esse curso? Porque na nossa classe a professora separou os alunos que tinham melhor desempenho na disciplina e a nossa prova era diferente dos demais, de matemática. Até para a gente não passar cola e para a gente estudar um pouquinho a mais, entendeu? Porque a gente gostava e tudo, e ela combinou isso com a gente. E aí eu, poxa, sempre era 10, 9,5, aí eu fiquei, acho que dá para fazer matemática se eu não conseguir engenharia. Então, eu entrei, tipo, na matemática com um negócio de segunda opção. E aí eu, claro, eu conversei com os meus pais e tudo. E meu pai falou, ó, o que você quiser, eu te apoio. Pode escolher o curso que você quiser, cara. Vou estar aqui para te apoiar e se você achar que não é também, quiser trocar depois, a gente muda. Ele pensava em pagar uma faculdade para mim. Tipo, aí, e dar um jeito de pagar, tipo, porque não era assim, ah, vamos pagar de boa. Não, as condições não eram essas. Mas ele tinha esse negócio na cabeça dele. Aí eu falei, não, muito caro uma faculdade, eu já estava mais inteirado da coisa. Não, vou me esforçar aqui no último ano. E no terceiro ano eu comecei a me esforçar mais, comecei a ir de manhã para a escola, fora do horário de aula, para estudar.
E aí eu fui muito bem no vestibular. Passei em primeiro lugar para matemática, com nota para passar em qualquer engenharia. Só que a gente escolhe o curso antes, né, da prova. E aí eu já tinha passado para bacharelado, aí no Enem eu passei para aplicada. Só que eu não sabia o que era aplicada. A primeira turma foi a turma do Thiago, e não tinha muita coisa dizendo na internet. Tipo, eu pesquisei, não dava para não sabia muito o que era. E aí, vou pro bacharelado, mas sempre com aquele negócio assim, depois lá dentro eu vou ver se eu troco para engenharia. E aí minha mãe também ficava assim, tipo, tem certeza que tu quer matemática? Ela foi quem ficou mais assim com o pé atrás, sabe? Meu pai não, meu pai apoia 100%. Ela de vez em quando perguntava, tem certeza? Tu não ia tentar trocar, não sei o quê? Até que eu falei, não, mãe, tô decidida, é isso aqui mesmo que eu vou fazer. E aí ela apoiou, 100%. Que bom, né? É importante ter o apoio dos pais e realmente que você Sim, falou aí sobre não saber a diferença entre pura e aplicada também. Por isso que é bom essas divulgações assim de qual é a diferença, é importante para os alunos que querem entrar, é né? muito Além importante da isso sua aí. área de estudo, uhum. Além da sua área de estudo, tem curiosidade em aprender alguma outra? Nossa, eu tenho muita curiosidade. Se fala de outra área, sem ser matemática ou sub-área? Pode ser qualquer área, sem ser matemática ou sub-área. Eu queria muito saber física. Eu queria muito saber física. Tipo, saber, assim, a nível dos caras que saem, tipo, graduados, sabe? Assim, saber em física. Mas na matemática, até o mestrado, eu não sabia que área ia seguir, porque eu gostava de álgebra, gostava de geometria, gostava de análise. Então eu não sabia qual, porque eu gostava de todas. Aí eu fui para análise, mas vira e mexe eu fico assim com a geometria. A geometria mesmo, é mesmo um encanto, né? Tem alguma diferença entre os estudos de Manaus para o local que você está atualmente, que agora é em Brasília, né? Sim, a diferença que você pergunta, tipo, na Nos graduação, estudos, né? Na graduação, na pós-graduação, o que é que você notou de diferente daqui de Manaus para o local que você está? bom, primeiro que o departamento que eu tô, de matemática aqui da UNB, é um dos, sei lá, top 5 do Brasil aí, digamos. Então, a graduação é muito forte, é muito boa, o mestrado é muito bom. E tá no centro, né? Então você tem mais facilidade de contato com as pessoas, tipo, de São Paulo, Minas Gerais. Vem aluno de todo lugar para cá. Mas você não vê isso aí na UFAM, por exemplo. Você não vê um cara saindo da USP para ir fazer um doutorado na UFAM. Porque. Então, aqui eu acho que por ter essa diversidade de alunos de vários lugares, eles pegam os melhores de cada lugar, o curso fica muito bom, eles têm como exigir mais e é mais fácil de crescer. O ritmo é mais puxado, os alunos são mais autossuficientes. E uma coisa que eu percebi, inclusive é um conselho aí para todo mundo aí que tá na graduação, é que aqui a galera já, tipo, o inglês é como se fosse um sentido tipo, natural deles, entendeu? Falar inglês é comum. É estranho você não falar inglês, você não saber inglês. E aí eu percebi isso aqui, tipo, caramba, eu tô um pouco atrás nesse sentido. Essa é uma diferença, acho, das maiores que eu percebi aqui, que os caras na graduação, sei lá, já falam inglês. É muito comum isso aqui. Aqui a gente precisa de um incentivo a mais, né, em relação à língua, Então, né? aí na época que o professor passava uma referência em inglês, a gente meio que corria dela. Ah, não, tá em inglês, eu vou ter que entender o inglês, depois entender a matemática. Nossa, isso é erradíssimo, não pode fazer isso. Tem que saber inglês. Qualquer artigo que você pegar, tá escrito em inglês. Como é que você... Verdade. Muitos livros bons de matemática também. Então,
tem muito livro bom de matemática, nível de graduação também em inglês e em outros idiomas também. Então, a principal diferença, eu acho, é essa, que a galera que já tem um segundo idioma definido assim muito, muito claro. Agora eu vou abrir as perguntas para o público, né? A gente está com um tempinho aqui meio um pouco corrido, mas eu vou olhando aqui. O Vitor comentou, comenta seu trabalho com o professor Marrocos. Com o Marrocos, a gente estudou o Laplaciano discreto, só que aplicado em grafos. Nossa, faz tempo esse negócio, nem lembro direito. Aí a gente colocou peso nos grafos e viu o que acontecia com o Laplaciano. Era isso. Foi no início do primeiro ano da graduação. A gente fez esse projeto. Foi muito bom ali. Tipo, é uma das coisas que eu lembro assim com felicidade, foi que fui um dos alunos que teve bom desempenho em cálculo 1, que era a disciplina dele. E aí ele chamou para fazer o projeto. Foi legal. Você gostou, né? Sim, aí por causa disso, acho que depois ele me orientou no mestrado. Então só deu continuidade aí nos estudos, né? Uhum. Jorge me perguntou aqui, o que chama a sua atenção na física? É porque a maioria das coisas que a gente estuda, eu que estudo análise, né, mais precisamente EDP, originalmente tem uma motivação física. Depois é que a gente pega a equação e fica brincando com, e se a gente acrescentar tal termo, se mudar aqui, se mudar ali, como é que mostra que isso tem solução? Por que está bem definido? Então, eu acho que se eu tivesse entendimento melhor da motivação física, ficaria mais claro para mim, e eu conseguiria trabalhar melhor com as coisas que eu já faço. Tipo, eu olho para a coisa de maneira muito abstrata, e se eu soubesse um pouco mais de física, eu acho que eu ia ter essa visão mais aplicada da coisa. Ia conseguir falar melhor do assunto. Sim, sim. Então, é mais para crescimento mesmo, pessoal e profissional. Para ajudar, né? Para dar um suporte aí. Não é que, tipo... Eu até brinco também, assim, que eles meio que avacalham com a anotação das coisas, que eles passam um negócio dividindo de qualquer jeito, que não é bem assim. Mas eu respeito os físicos. Tem muitos aqui, inclusive, assistindo. O professor Raul falou o seguinte, Vinícius, na sua visão, o que você mudaria na maneira como as disciplinas são apresentadas na graduação em matemática na UFAM? Você mudaria a estrutura do primeiro período, por exemplo? Bom, no primeiro período, a gente começa a fazer... Eu não sei como é que tá agora a grade, mas o primeiro período eu tive o primeiro contato com demonstração, coisa que eu não fazia ideia do que era, tipo, provar um teorema, essas coisas. E aquilo ali para mim foi bem difícil. Eu tive muita dificuldade de entender como é que se provava uma coisa, quais eram os métodos. Acho que se tivesse uma disciplina assim, tipo, uma introdução à lógica, não sei, tipo, para iniciar a galera na demonstração das coisas, sabe? Tipo, meio que a gente aprende na marra no primeiro período ali. Eu acho que só isso, porque... Inclusive, já vi aí que tem muitos cursos de matemática pelo Brasil que eles não dão cálculo 1 logo de cara. Na UFAM eu acho que tá assim ainda, né? Na UFAM eles dão. Pois é, tem tipo um pré-cálculo. E a galera se sai muito melhor desse jeito. Tem muito menos reprovação. Sobre introdução, a gente está tendo introdução à álgebra, né? Pessoal, de licenciatura e aplicada, eles estão dando essa matéria agora no primeiro período. Mas pode finalizar, senão a gente vai para a próxima pergunta. É porque a gente chega no curso com muito buraco do ensino médio, realmente é difícil o aluno chegar com todo aquele elemento do ensino médio
ali aprendida ali na ponta do lápis. Então, claro, não é o objetivo do curso tapar os buracos do ensino médio, né? Infelizmente, Sim. isso também. Mas, assim, acho que a gente formaria mais gente, teria menos reprovação, menos desistência, se tivesse um pouco desse cuidado, assim, no primeiros períodos, sabe? Uhum. Mas agora tem um negócio, agora eu acho que tem um negócio que tá muito, quer dizer, tinha, não sei se ainda tá rolando, que era um nivelamento para os calouros. Isso aí eu achei excelente. Sim, sim. Então, perguntando aqui o Luiz Eduardo, quais as projeções para os próximos anos? Bom, terminar o doutorado, que não é fácil, não é só você entrar. É igual a graduação, não é só entrar, não. Você terminar que é o negócio. Eu já fiz os exames de qualificação, tá tudo certo, agora estou trabalhando na tese. Eu gostaria muito de tentar um pós-doc, assim, em algum lugar fora do Brasil. Pode ser no Brasil também, mas o principal objetivo é terminar e arranjar um emprego. Senão a gente morre de fome, né? Sim, com certeza. Mas eu acho que hoje na matemática tem muita oportunidade para a gente, né? Inclusive, spoiler aí, próxima live vai ser sobre carreira na matemática, então já deixo um Então, eu spoiler ficaria aqui. feliz se eu conseguisse arranjar uma vaguinha ali no departamento de matemática da UFAM para trabalhar onde Será eu muito bem-vindo, com certeza. tenho a família em Manaus aí perto, mas eu não fecho nenhuma porta não, se tipo, sei lá, vai que não tem, mas tem em outro estado, não tem opção, né? Não dá para ficar esperando surgir um concurso, Sim, com tem que certeza. agarrar o cavalo selado só a próxima vez, né? Uhum. O professor Raul te deu uma dica aqui de um brasiliense, que o professor Raul é, né? Do Dom Bosco, um pequeno bar-restaurante na Entrequadra 107, 108 Sul. Ainda hoje a mesma pizza, o mesmo forno. Desde antes de eu nascer, meu pai já ia lá, pra você ir lá Qual pedir é a uma quadra? pizza. Deixa eu anotar aqui qual é a quadra. Na Entrequadra 107, 108 Sul. 107, 108 Sul. Sul, isso. Qual é o nome da pizzaria? Dom Bosco, se eu não me engano. Dom Bosco. Eu Depois vou ver se tem no iFood. Agora a gente não tá podendo sair, né? Infelizmente. Mas aí quando voltar. Então, Vinícius, essas foram as perguntas de hoje. Aí, se você tiver mais algum comentário final aqui para fazer pra gente, algum incentivo para deixar pro pessoal, pode fazer. Nossa, eu tinha pensado nisso, mas, bom, eu acho que é muito importante a galera ser mais unida, tipo, não ter menos briga de ego, sabe? Tipo, um querer se sair melhor que o outro e ficar aquela besteira. Isso é uma tremenda besteira. Tem na graduação, tem no mestrado, tem no doutorado. Então, se vocês puderem ser mais unidos, estudar junto, tipo, você conseguiu fazer uma questão, mo- pergunta se seu colega quer ver, mostra pra ele. Não tenha vergonha de perguntar também do seu amigo que talvez tenha mais facilidade de aprender do que você. Pergunte. Quem vai aprender é você, vai servir pra você, então não tem por que ter vergonha desse tipo de coisa. E pensar em desistir, todo mundo pensa, é um curso muito difícil, mas vale muito a pena, viu? Depois que você dá aula e um aluno vem te agradecer, eu dei aula em cursinho e muito aluno veio me agradecer porque tinha gabaritado a prova de matemática. Isso aí é muito Gratificante. gratificante. Sim, com certeza. Isso que você falou é muito importante, sabe? Tem muita gente,
A gente precisa realmente se unir. Acho que a partilha de informações dentro do nosso curso é muito importante. Sendo o curso difícil, tem pessoas que têm mais facilidade, né? Então, eu acho super válido o que você falou aí. Eu agradeço, eu e todos os petianos, né? O PET Matemática agradece o convite. Muito obrigado pelo papo de hoje. Estou todo mundo adorando aqui também. Falaram, eita, menino famoso. Pode voltar também para cá, para Manaus. Será muito, muito bem-vindo de volta. Obrigado pelo papo de hoje, tá? E até uma próxima. Tchau. Boa noite. Boa noite. Gente, só para encerrar a nossa live, espero que vocês tenham gostado. Foram 4 bate-papos maravilhosos, né? Com o ex-petiano, só história de sucesso, vocês viram como é que eles estão, planos para o futuro. Então, ser petiano é uma coisa muito boa, né? Venham conhecer o nosso pet. E vai ter outras lives, sim. A gente está gostando muito do feedback de vocês. E, olha, até aqui que o Henrique falou, no ponto de união, acredito que o pet ajuda muito. Realmente, aqui o pet matemática é muito unido, a gente criou um laço muito forte, graças a Deus. E na próxima live eu vou dar um pequeno spoiler, vai ser um pouco sobre a carreira na matemática, tá? Teve outras sugestões também, vamos fazer essas sugestões. Muito obrigada pela participação de vocês até agora. E é isso, deixem um feedback lá no nosso Insta, a live vai ficar salva, tá? Tchau, tchau e até uma próxima.